Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, viajei recentemente, mas para resolver algumas coisas pessoais, mas mais para cuidar de minha mão, porque eu a quebrei. Eu gosto de dizer que ela não estava quebrada, ela está quebrada. Pelo que eu entendi, ela está em processo de cicatrização e como colocaram um pino, ela realmente não fica engessada, ficou enfaixada um tempo e fica dessa forma mesmo, natural, para que a gente possa movimentar os dedos e não atrofiar essa musculatura. Mas aqui tem um pino unindo os dois ossos partidos. É uma cirurgia bem simples, olha só como ficou. Deixa eu ver se dá para pegar bem. Apenas por esse furinho aqui tem um ponto. Eles têm acesso ao metacarpo, acho que é assim que se chama, né? E inserem o pino unindo os dois ossos. Eu falei anteriormente que isso é feito com a gente acordado. A anestesia ela é local, é aplicada no plexo axilar, se encontram aqui as terminações nervosas por ultrassonografia e o braço ele fica morto, né, para que eles possam fazer esse procedimento. Mas em resumo, viajei para isso, a mãe está em processo de recuperação, eu posso movimentar aparentemente quase que normalmente, só que eu não posso levantar peso. Ainda ficaram umas manchas roxas, tá vendo só? Do solavanco, né? Da cirurgia. Mas já está quase cicatrizando. Em resumo, viajei, cuidei da saúde, minha filha estava comigo, aproveitei também para resolver outras coisas, ver algumas pessoas e estava em uma cidade maior. Eu resido em uma cidade minúscula e aqui a gente não tem nada, mas pelo menos a gente também não tem violência. A violência que tem por aqui é aquele tipo de violência em regra, né? De bandidinho matando bandidinho. Mas não tem aquela coisa de você estar dirigindo, então alguém chega com a arma na sua cabeça, cometer ali um latrocínio para roubar o seu carro. E na cidade onde eu estava, o crime organizado já tomou conta. Ele tomou conta da cidade inteira, são duas facções criminosas, pelo que eu entendi, que disputam espaços. Não vou citar aqui o nome dessas facções criminosas. E foi curioso que minha filha, ela gosta de tirar fotos, né? Então, ela tirando fotos nos locais e fazendo gestos bobos, né? Por exemplo, assim, com os polegares, ou então assim, né? O mais antigo V de Vitória, né? Para quem conhece um pouco da magia Aleister Crowleyana, sabe que isso aqui não é tão simples, mas uma criança não vai entender. Em resumo, ela foi advertida, admoestada pela própria mãe, inclusive, de que ela não deveria fazer gestos ali, porque já estava entre históricos em nossa região de pessoas que foram para o sal porque estavam fazendo gestos em alguma fotografia. Então alguma pessoa de uma facção criminosa passou no momento, não gostou e resolveu dar cabo daquela pessoa. Recentemente eu vi um caso em Jericoacoara, turista fez alguns gestos lá bobos, eu não entendi aquilo, apenas gestos usuais, e foi churrascado. Eu tenho uma teoria de que isso na verdade é balela, não balela os atos de atrocidade, né? Isso aí realmente acontece, mas balela o símbolo. Na verdade é que as facções criminosas, o crime organizado, ele está tão cheio de si, tão seguro em suas convicções, que eles já estão se dando ao luxo de coringarem, de farrearem com a vida alheia sem motivo, mas querendo justificar com alguma motivação. Eu até brinquei com um colega meu, né? Eu disse, cara, vai chegar o ponto em que você vai fazer assim, né, para pedir um cafezinho, e o cara vai dizer, você é da facção do pinto pequeno, nós somos da facção do pinto grande, então nós vamos te fuzilar. Então se você estiver em um restaurante que tem a varanda, né, se você pedir a conta ao garçom, aquela coisinha assim, o garçom entende, né? Faz assim, o cara, você é da facção da punhetinha, então nós somos da facção do NoFap, então nós vamos te churrascar. Na verdade, o que essas pessoas, esses bandidos querem, é apenas mostrar que tem o poder e que podem tocar o terror. E realmente eles têm o poder. Eles têm muito poder. O extremo poder de facções criminosas entre nós, eu creio, algo que não se pode mais questionar. Eu vi até recentemente o nosso procurador-geral da República, o Gonê, salvo engano ainda é o Gonê, né? Ele surpreso recentemente, no final do ano passado, dizendo que existe um crime organizado em nosso país e eles estão ficando mais fortalecidos que o próprio Estado. Olha só, o Procurador-Geral da República, no final do ano passado, é que teve essa constatação
que nós temos um crime organizado em nosso país. Como chefe do Ministério Público, né, ele está muito bem acastelado em sua torre de marfim. Não precisa nem ser o chefe, na verdade. Eu creio que membros do Ministério Público estão, a grande maioria, né, acastelados em suas torres de marfim. Nossos políticos também, a elite burocrática, nosso judiciário, a elite corporativa que anda de mãos dadas com o poder público. Mas aos pouquinhos o crime está chegando até eles, né? E chegamos ao ponto onde uma criança não pode tirar uma foto, então ela teve que ficar assim bem séria, sem fazer sinais, porque ela está com medo, né? E a mãe e os demais parentes estão com medo de tirar uma foto fazendo assim. Ainda não consigo fazer assim direito nessa mão aqui. Em resumo, fazendo assim, porque isso pode ser interpretado como a gangue do joinha. Então a gangue do anti-joinha pode querer te exterminar. Alguém inventa isso na hora, né? Não gostei do seu joinha. Parece uma afronta para mim. O que eu discordo de algumas pessoas como Gonê, como tantos burocratas que nós temos, é que na verdade o crime ele não está pau a pau, né? Ou superior ao Estado. Na verdade nós estamos vivendo em um narco-estado há muito tempo. Esses dias, aliás, eu vi uma discussão, estava vendo uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre o constrangimento de revistas íntimas em presídios de segurança máxima. Ou seja, a Suprema Corte de nosso país estava discutindo até onde essa coisa da revista íntima poderia incomodar pessoas que vão visitar detidos em presídios de segurança máxima. Recentemente, né, tivemos até notícias de que algumas facções, alguns grupos criminosos estavam bancando até estudos de pessoas para que ocupem determinados cargos, né, especialmente no sistema prisional, na polícia, no judiciário, no Ministério Público e por aí vai. E a gente também não sabe, né, de onde vem a totalidade de recursos aplicados em campanhas, qual a origem desse dinheiro, se tem dinheiro ali que é de crime ou não. Mas em resumo, o Estado ele vive, funciona, o Estado brasileiro, pelo que eu percebo atualmente, a serviço do crime organizado. Eu não vejo mais uma possibilidade, assim, uma luz no fim do túnel, de que isso mudará. Na verdade, eu vejo a possibilidade, eu andei pensando, que esses caras um dia, eles vão entender o seguinte, eles compreenderão que essa briga entre facções, né, grupos criminosos, é uma briga meio idiota, porque no momento em que eles perceberão isso um dia, que unidos são mais fortes, então, cara, você passa a imaginar uma coisa, você tem aí na sua cidade uma disputa entre facções criminosas e é um saldo aí, né, de feridos entre inocentes e também dos culpados. Mas um dia, essas turmas, eles vão perceber o seguinte, olha, a gente poderia entrar em acordo. Então será, meu amigo, o game over, né, total, brutal dessa bagunça toda. Nós teremos um dia, talvez, grandes conglomerados de facções criminosas agindo em conjunto, sem se matarem, sem trocarem farpas, dividindo de uma forma talvez até inteligente certos territórios. Os bicheiros faziam isso, né, mas às vezes um invadia o território do outro, aí começava aquele banho de sangue lá no Rio de Janeiro. Mas facção é diferente, né? Uma coisa que está espalhada aí pelo país inteiro, há várias facções, grandes, médias e pequenas, e várias comunidades aí estão criando as suas facções, então eu penso que chegaremos a esse momento, cara. Haverá um grande grupo econômico com facções criminosas que não brigarão mais entre si. É realmente assustador pensar a respeito disso, mas eu venho percebendo que é inevitável. Em algum momento essas pessoas, porque há os mais imbecis, né, como há em todo espaço, mas há também ali líderes faccionados que têm um poder de inteligência para começarem a perceber isso aí. E será, meu amigo, no salve-se quem puder, porque se a gente já se sente habitando em um narco-estado, pelo menos é assim que eu me sinto no momento em que a gente tem medo de tirar uma fotografia na rua ou de fazer um gesto qualquer, porque a gente pode levar um balaço no meio do peito. Então a gente tem que começar a lidar com essa possibilidade de que a coisa vai ficar pior, porque eu não vejo melhoras, né? Não vejo como. Nós vemos bandidos sendo tratados a pão de ló
em audiências de custódia, nós vemos bandidos conseguindo alvarás de soltura, com certa facilidade inclusive, enquanto velhinhas deslocadas e senhores deslocados que estavam lá no dia 8, fazendo arruaça no 8 de janeiro, para um imbecil, em prol de um imbecil que estava na presença da República, estão mofando na cadeia. Já houve inclusive morte, gente que morreu no Chilindró, estava detido em razão daquelas manifestações imbecis e deslocadas, e essas pessoas ainda mofam de forma exemplar nos Chilindrós. Enquanto isso, nós vivemos para ver um ex-ministro de Estado, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, visitando em plena luz do dia, em apenas 2 veículos, sem colete, a comunidade da Maré, com a entrada franca, que ele foi fazer lá até hoje, ninguém nunca soube. Isso é realmente muito tenebroso, cara. Nosso futuro aqui nesta possível, neste país maldito e desgraçado onde nós vivemos, é uma coisa assustadora. A maior parte da população não tem meios de defesa, está entregue à própria sorte, é isso que acontece, sem acesso a armas. Recentemente eu também vi que a Polícia Federal está muito feliz em razão de seu êxito em ter reduzido em quase 30% a concessão de registros e portes de arma de fogo. Então isso é uma vitória, para a Polícia Federal. E na contramão ainda se discute por aí aspectos jurídicos do porte de canivete. Se portar canivete na rua para o cidadão convencional, se é crime, contravenção, porque tem aquela coisa da norma penal em branco, então depende muito das circunstâncias de política criminal. Em resumo, depende da sua cara e da vontade de quem quiser te prender. O cidadão andar com um multifuncional aí Victorinox, então ele pode ser preso por causa disso. Talvez não chegue a ser preso, mas ali receberá uma pena certamente mais branda, uma pena alternativa, por assim dizer. Enquanto isso, bandidos ostentam fuzis em bailes funk e armamento que derruba helicóptero, cara. É uma coisa maluca. Me deu muito o que pensar quando eu vi minha filha fazendo um gesto para tirar uma fotografia, e a mãe dela, infelizmente, de uma forma sábia, na verdade, ela agiu muito bem e disse: não faça gestos, tira uma fotografia sem fazer gestos. E repito, o próximo passo que eu vejo da evolução desse estado criminoso que nós habitamos é o entendimento entre facções. Chegará um momento que pelo menos você poderá fazer qualquer gesto, porque toda facção criminosa neste país será amiga, integrará aí um grande conglomerado, um grande grupo econômico, sabiamente pararão de brigar entre si, dividirão territórios e ocuparão cada vez mais espaços, se é que já não estão ocupando tudo. Em resumo, só queria externalizar aqui esse meu assombro, cara. A gente de vez em quando tem alguns pequenos assombros, Mesmo como eu já disse aqui antes, diga para mim mesmo que não deveria me assombrar com mais nada aqui neste país miserável onde nós vivemos. Em resumo, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.